Existe uma característica na maioria das fotos profissionais que o fotógrafo já percebe logo de cara. E se você souber mexer na sua câmera, seja de celular, seja profissional, você vai poder ter domínio disso. E é agora mesmo que eu vou te ensinar sobre tudo isso nesse verdadeiro curso de fotografia com celular. Mas no final desse vídeo eu vou te falar uma coisa super importante para você conseguir tirar melhor proveito disso tudo aqui. Então fica até o final, hein? Meu nome é Mônica Góes, sou pós-graduada em fotografia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre nitidez, foco, AFS e AFC. E para você não perder o foco e entender o que significa essa sopa de letrinhas, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Uma coisa muito comum na hora de perceber a diferença entre uma câmera profissional assim top de linha e uma outra assim mais simples e mais barata é a qualidade que ela entrega assim na questão da nitidez. Pois quanto melhor for uma câmera, mais a imagem vai ter nitidez. Câmeras mais caras, elas têm até um ajuste fino ali de nitidez, o que você não encontra em câmeras mais simples. Isso para você ter noção da importância da nitidez. A nitidez, assim, ela não está relacionada apenas ao foco. Às vezes ela pode estar também relacionada à velocidade do obturador, como eu já falei nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Como ela pode estar relacionada também ao diafragma, à profundidade de campo, a estabilização que às vezes tem numa câmera, ao ISO, entre outros. Mas em se tratando de foco no celular, você não precisa fazer praticamente nada, porque quando você vai fazer uma foto, você não faz nada e ela já sai focada. Porém, o automático da câmera às vezes não consegue entender o que realmente a gente quer focar às vezes e quer desfocar ali uma outra coisa, às vezes o automático não entende. Então, se você conseguir entender como isso funciona aí no seu celular, você vai conseguir entender como isso funciona em qualquer tipo de câmera. Nas câmeras profissionais, normalmente existem 3 modos de foco. Um para coisas assim mais estáticas, um para coisas em movimento e um que varia entre essas duas funções. Quando a gente vai fotografar uma coisa estática, assim, por exemplo, fotografia de produto, a gente usa o modo de foco chamado AFS, que é um foco simples ali, para uma coisa mais estática. Quando a gente vai fotografar, por exemplo, um ensaio com uma pessoa em movimento ali e a gente quer pegar esse movimento e pegar o foco, né, na pessoa, a gente pode colocar o modo de foco AFC, um foco contínuo que vai meio que rastrear ali o assunto principal e vai deixar foco mesmo que ele esteja ali se movimentando para lá e para cá. E daí também tem o AFA, que é um tipo de foco que intercala entre esses dois. Às vezes ele pega ali alguma coisa que esteja parada ou às vezes ele começa a acompanhar uma coisa em movimento. Nos celulares pode existir ou não essa configuração, essas opções aí. Normalmente já vem configurado, já vem no automático essa última opção que intercala entre esses dois tipos de foco. Por isso que talvez você já tenha percebido aí no seu celular, quando você coloca na câmera assim e vai fotografar, às vezes aparece um quadradinho ali e meio que pega o rosto de uma pessoa, só que às vezes, por exemplo, tem uma foto você vai tirar com várias pessoas, daí esse quadradinho fica pulando de um rosto para outro, ou qualquer cena mesmo, às vezes esse quadradinho fica em um ponto e de repente vai para outro ponto e fica muito louco lá, parece que ele não sabe o que está acontecendo. E daí no final das contas pode ser que esse foco aí não foque exatamente naquilo que você queria. Por isso que eu já falei aqui também em outros vídeos que um fotógrafo mesmo é aquele que sabe criar uma foto e não só tirar uma foto. Então quando você sabe desses recursos, quando você sabe mexer nisso tudo, você não precisa ficar à mercê ali desse automático da câmera que escolhe por si só o que vai fotografar e às vezes não é aquilo que você quer. Então, quando você quiser criar uma foto, basta você entender melhor sobre esse recurso aqui e saber utilizá-lo da melhor forma possível. Lembrando que existe uma distância mínima de foco, hein? Que é uma distância mínima ali para você. Você não pode colocar uma coisa muito perto assim da sua lente, da sua câmera, do seu celular, porque isso daí não foca. Aí isso é um outro assunto. Eu falei também sobre isso nesse outro vídeo aqui, qualquer coisa dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card. Então se você aproximar muito o assunto da sua câmera, pode ser que você não consiga focar. Daí você tem que colocar ali naquela função macro, se o seu celular tiver isso. Mas até mesmo a função macro, você precisa de uma distância mínima ali para focar também. Não dá para você grudar que não vai focar também tão perto. Aí isso vai variar de câmera para câmera. Então, respeitando essa característica
característica técnica aí de toda câmera, de toda lente, de todo celular, você já deve ter percebido que para focar alguma coisa, basta você pegar o seu celular e clicar, você coloca ali na câmera e clica em cima do assunto principal, que você foca justamente no que você quer. Mas mesmo assim, às vezes você clica ali, coloca o foco ali no que você quer, mas esse foco ele sai sozinho, aquele quadradinho sai sozinho, sem que você queira que ele saia ali do ponto que você clicou. Então, na maioria dos celulares, assim, pelo menos que eu conheço, se você ficar segurando na tela, você fica clicado ali segurando alguns segundinhos, ele fixa o foco ali no assunto que você quer. Isso daí seria aquele AFS, que é aquele foco que você fixa ali num objeto estático. Mas isso é só para coisa estática mesmo, para alguma foto de algum assunto que a pessoa, a coisa não vai se movimentar, porque se você clicar ali na tela por alguns segundinhos e fixar o foco ali nesse assunto e essa coisa se mexer, sair do lugar, ou até você mesmo com o seu celular se mexer, aí provavelmente você não vai conseguir colocar o foco certinho ali onde você quer e vai perceber que vai ficar meio desfocado. A maioria dos celulares, para você sair dessa função, é só você clicar em qualquer local ali na tela, dar uma clicadinha qualquer e daí já sai, já tira esse foco aí fixo. Então essa coisa de clicar e fixar e fazer esse AFS, esse modo de foco aí para coisas estáticas é muito mais interessante, por exemplo, quando você for fazer uma fotografia de produto. Se você faz fotografia de produto ou de qualquer tipo de fotografia, que de repente você coloque o celular também num tripé paradinho ou deixa o celular bem paradinho ali, é esse tipo de foco que você tem que usar. Agora aquele outro tipo de foco, aquele AFC, que é o foco contínuo, que acompanha ali a coisa em movimento, não é em todo celular que tem. Então, ou você não faz nada e deixa nessa configuração aí automática em que ele varia, né, de um assunto mais paradinho, o foco, e depois pode também procurar um assunto em movimento, mas daí você tem que depender assim da sorte de ver que o automático da sua câmera entendeu qual é o assunto que está em movimento que você gostaria que ficasse focado. Então daí você tem que depender da sorte, daí é meio complicado. Mas assim, não vai confundir aí com uma opção que tem aí no seu Android. Se você tiver Android, muitos Androids têm essa opção fotos em movimento, que não é justamente para esse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Fotos em movimento seria para um tipo de foto panorâmica, em que quem está em movimento aqui é o próprio fotógrafo. Se você quiser procurar essa função aí no seu celular, entra lá nas configurações da sua câmera e procura alguma coisa assim escrita rastreamento de foco automático. Não são todos os celulares que tem, então pode ser que você não possa desfrutar dessa função. Se isso tiver aí no seu celular, por favor, coloca aqui nos comentários qual é a marca, o modelo do seu celular e como está escrito. Eu queria saber como isso está em cada celular, aí, cada modelo, porque são diversos modelos. Daí, se isso tiver aí no seu celular, é só você clicar no assunto ali que você quer acompanhar, o assunto que vai estar em movimento, e ele vai ficar tipo rastreando, assim, vai ficar com o foco fixado, assim, fixado não, acompanhando, né, o objeto, o assunto que tiver ali em movimento. Se for uma câmera profissional, normalmente atrás da câmera tem um botão de foco, é o botão que você vai ficar segurando, pressionando ele, assim, porque daí ele vai ficar focando ali no assunto que você vai apontar a câmera. E daí aqui em cima normalmente tem o botão de disparo, né? Então você vai ficar segurando esse botão de trás de foco e o botão de disparo você vai clicando assim, de acordo com o movimento ali da coisa, da pessoa, né? Então você vai ficar segurando com 2 dedos. Normalmente tem na maioria das câmeras esse botãozinho atrás que é só de focar. Porque o botão de disparo, se você clicar até a metade, ele já foca. Mas daí por isso que tem esse outro botão atrás da câmera que é só para focar, para justamente você ficar livre com esse outro dedo aqui de disparo e ficar fazendo quantas fotos você quiser, acompanhando a pessoa ali, clicando no botão de foco atrás. Isso, por exemplo, é uma característica muito interessante que só tem câmera profissional, né? Que dá essa facilidade, né? Essa acessibilidade ali de você conseguir com um dedo fazer uma função e com o outro ficar disparando. Então isso também é muito legal. Um dia você tem que pensar em adquirir uma câmera dessas, uma câmera profissional, para você ver como é diferente essa questão da qualidade, da nitidez e poder usufruir de todas essas características que só tem em câmera profissional. Mas assim, não encana. Se por enquanto não for essa a ideia aí, tenta entender tudo que tem no seu celular, todas as características aqui que eu estou passando, e daí quando você tiver uma câmera, tudo isso vai ficar muito fácil e você vai entender, vai olhar e já vai falar, isso aqui serve para isso, para aquilo, vai ficar muito mais fácil. E você também pode ir, se você pensa assim um dia comprar uma câmera, você pode ir de repente
ir praticando com o seu celular mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso de fotografia online que vai te ensinar a fotografar, mesmo que seja só com o seu celular. E daí você aprende várias técnicas, várias coisas incríveis que tem na fotografia. E daí quando um dia você pegar uma câmera, se for essa a ideia, tudo vai ser muito mais simples, porque você já vai ter meio caminho andado. Aí nesse curso você consegue ter até o feedback ali do profissional desse curso, para você conseguir colocar ali às vezes questões específicas suas, algumas dúvidas ali que surgem. Você tem o feedback de um profissional que vai te ajudar a chegar num ponto e vai conseguir fazer com que as suas fotos fiquem muito melhores. Clica nesse link que está aqui na descrição e dá uma olhadinha, entra na página do curso para ver como ele é legal. E agora, para finalizar, o que eu quero falar para você que é muito importante é o seguinte: normalmente eu vejo muitos fotógrafos assim, né, transferindo as suas fotos ali para o computador e dando um zoom máximo para ver se tá com nitidez, ou no próprio celular, dá um zoom assim enorme e daí dá uma olhadinha assim para ver se está bem nítido com muito zoom. Mas o que você tem que entender é que normalmente os nossos olhos não conseguem diferenciar, assim, quando olha para uma foto ali no tamanho normal, não consegue diferenciar isso que a gente consegue ver quando a gente dá o zoom na foto. Então quando a foto está no tamanho normal, você nem percebe se a nitidez está excelente ou não. A não ser que você realmente precise disso para utilizar, de repente imprimir a foto ou utilizar por uma coisa específica, não tem o porquê você ficar dando zoom e ver se a nitidez está perfeita lá no zoom máximo. Porque normalmente a gente usa a foto do tamanho que ela é e a gente não consegue perceber, então não tem o porquê. Então tenta observar a foto do tamanho normal mesmo e ver se ela está com nitidez e não precisa ficar encanando com isso de ter que dar o zoom máximo e tá tudo perfeito, nítido, se o seu celular, se a sua câmera não consegue te entregar isso. E não tem também o porquê de ficar encanando com isso. Essa playlist aqui tem os outros vídeos dessa série curso de fotografia com celular, e eu vou deixar também essa outra opção de vídeo para você aprender ainda mais. Deixa seu comentário aqui, compartilha esse vídeo, muito obrigada e até o próximo!